Olá, sou Daniel Elias, sou coordenador de atenção psicossocial da Secretaria de Estado de Saúde. Estamos aqui hoje fazendo mais um encontro de introdução, né, à rede de atenção psicossocial, do curso de fortalecimento do atendimento integral em saúde para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista no estado do Rio de Janeiro, o curso que nós chamamos de FAISCA. Pode passar, por favor. Então, esse encontro, esse pequeno encontro que nós vamos ter agora, ele é para a gente poder fazer uma pequena introdução, né? Vocês vão ver nas aulas que vão se seguir com mais profundidade sobre essas coisas às quais eu vou me referir agora, mas a gente precisa fazer agora uma pequena introdução à rede de atenção psicossocial, os desafios do cuidado em saúde mental em relação à pessoa com transtorno do espectro autista. Então, o que é a rede de atenção psicossocial, né? A rede de atenção psicossocial, ela é o conjunto de serviços e estratégias que o SUS oferta para o cuidado em relação às pessoas com problemas referentes à saúde mental, sofrimento mental, o uso de álcool e outras drogas, e aí, nesse âmbito, se incluem também as pessoas com transtorno do espectro autista. A rede de atenção psicossocial, ela tem vários níveis de atenção, vários serviços, que nem todos eles são especificamente de saúde mental, mas em qualquer um deles pode ser que uma pessoa com alguma questão de saúde mental passe por eles. Então, é importante entender que todo cuidado em rede pode passar por qualquer um desses pontos da RAPS, né, que chamamos de RAPS. Então, pode ser a atenção primária, que contém as unidades básicas de saúde, o núcleo de apoio à saúde da família, os consultórios na rua, e eu faria aqui e os centros de convivência e cultura. Faria aqui uma pontuação importante, quer dizer, a atenção primária, ela tem papel fundamental no cuidado a todas as pessoas, né? Todo mundo precisa poder ter acesso às unidades da atenção primária, e as pessoas com transtorno mental, as pessoas com transtorno do espectro autista também, é a partir daí que se organiza todo o cuidado dessas pessoas. Os centros de convivência e cultura, eles têm um papel também muito vinculado às questões de saúde mental, é uma forma de a gente poder promover um encontro entre pessoas que têm transtornos mentais e pessoas da comunidade em geral que se interessem pelas atividades do Centro de Convivência e Cultura. É uma instituição de promoção de saúde fundamental. Depois nós temos os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Os CAPs são o serviço fundamentalmente de atenção psicossocial, né? Eles são, vamos dizer, núcleos emanadores da lógica da atenção psicossocial na rede, e aí eles têm vários tipos, né? Várias tipologias. Tem os CAPs 1, 2 e 3, que são serviços para atender as pessoas com transtorno mental, e eles variam por tamanho, por porte, depende do número de pessoas daquela cidade, enfim. Os CAPs 3 são 24 horas, com leitos de atenção à crise. Tem os CAPs I, que são os serviços para a infância e adolescência, e tem os CAPs AD, que são para pessoas com problemas de álcool e drogas, que podem ser do tipo 2 ou do tipo 3. O do tipo 3, conforme eu falei anteriormente, são os com leito 24 horas para atenção à crise. Por que está vermelhinho aí o CAPS 1 e o CAPS I? As pessoas, os menores de idade, as crianças com crianças ou adolescentes com transtorno do espectro autista, eles vão, em geral, ter esse diagnóstico cedo na vida. Evidentemente, isso pode acontecer depois da idade adulta, mas esses serviços têm um papel fundamental de poder fazer o cuidado intensivo desses usuários, os CAPs I, e nos municípios menores, os CAPs 1, que são os CAPs que atendem todo tipo de demanda em saúde mental em municípios pequenos. É super importante, eu vou falar um pouquinho mais adiante também, que os CAPs para adulto tenham as portas abertas e o olhar inclusivo para a pessoa com transtorno do espectro autista. As unidades de emergência, quer dizer, o SAMU, para situações de crise, salas de estabilização nos pronto-socorros, as UPAs, etc., são sempre serviços onde as pessoas, em algum momento agudo,
sofrimento mental podem ser que tenham que passar. Atenção residencial de caráter transitório, destaco aí nesse ponto as unidades de acolhimento adulto infantil, que são serviços para pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e drogas, que precisam passar um tempo maior num determinado lugar, sem que isso constitua necessariamente uma retirada do território ou uma internação. A atenção hospitalar, atenção à crise, tanto em momentos de crise onde não haja CAPs do tipo 3, que você precise ficar, a pessoa precisa ficar um tempo num cuidado mais intensivo, quanto quando tanto quanto quando a crise ela também está associada a algum tipo de problema de saúde biológico, físico, orgânico, que precise de uma atenção hospitalar. Tem os equipamentos de desinstitucionalização, quer dizer, os serviços residenciais terapêuticos, que são casas para pessoas que passaram longos anos em instituições asilares, psiquiátricas. Certamente a gente encontra algumas pessoas com autismo hoje em dia nessas residências terapêuticas, e o programa de volta para casa, que é uma estratégia de suporte financeiro para que as pessoas tenham recursos quando elas saem dessas longas internações, tanto para as residências terapêuticas quanto quando voltam para casa. E, por último, as estratégias de reabilitação psicossocial, que eu acho que são fundamentais nesse tema. E aí destaquei aí as de geração de trabalho e renda e as iniciativas de economia solidária, as cooperativas e toda forma de inclusão, tanto no mercado de trabalho quanto no acesso à renda. Pode passar, por favor. Aí um retrato básico da rede de atenção psicossocial do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem hoje, no Estado do Rio de Janeiro, um total de 186 CAPs, tá? Ela está aí divididinha por região. Se vocês observarem, por exemplo, a região metropolitana 1 não tem CAPs 1, porque é para municípios menores, né? Então, você tem, e aí, em compensação, é a região que tem mais CAPs do tipo 3. Enfim, a gente tem aí algumas necessidades específicas de avanço em cobertura, mas a gente tem aí, enfim, tem um retrato basicamente de toda a rede do Estado do Rio de Janeiro. Destacaria também, acho que é importante citar aí, são 250 residências terapêuticas hoje, e são 283 leitos de saúde mental em hospitais gerais, em mais de 60 hospitais gerais no estado inteiro. Tá? Temos pontos que a gente precisa avançar, com certeza, nessa cobertura, e temos pontos em que a gente vai melhor. Não significa que a gente não precise avançar nas formas de cuidado e de uma série de outros pontos, mesmo quando a cobertura está avançada. Pode passar, por favor. Quais são, hoje em dia, que a gente poderia identificar assim, desafios cruciais em relação, inclusive, ao cuidado da pessoa com TEA? Do ponto de vista do acesso, quer dizer, nós temos uma cobertura de CAPs no estado do Rio de Janeiro de 0,92. Essa cobertura ela precisa avançar, chegar até 1, né? Enfim, em algumas regiões do estado ela chega passa até de 1, mas em alguns lugares a gente precisa realmente avançar na cobertura de CAPs, principalmente nas cidades mais populosas. E aí eu diria também que, no que diz respeito aos CAPs-Is, a gente são uma porta de entrada importante no sistema de saúde para a pessoa com TEA. A gente tem lugares que a gente precisa avançar. Também precisamos ficar muito atentos a que essas pessoas, elas ao chegarem na vida adulta, elas tenham acesso aos serviços da atenção psicossocial também de modo bastante regular, que isso não seja um problema, que os CAPs para adultos eles consigam ter estratégias de cuidado para isso. E é claro que isso precisa ser feito sempre na medida da rede existente naquele território, em articulação, principalmente com a atenção primária. Muitos dos casos podem ser acompanhados basicamente na atenção primária e chegar aos CAPs em situações de necessidade mais intensiva ou não. Então, essa construção ela depende do território, depende do caso, depende do recurso disponível. É muito importante a gente ter uma atenção significativa em relação às questões referentes ao estigma, quer dizer,
os transtornos mentais eles sofrem muito estigma, não é diferente com o TEA, e a gente precisa trabalhar muito na dimensão da inclusão social, de que o acesso ao direito, o acesso à circulação na cidade, que que qualquer forma de sofrimento mental ela possa ser considerada dentro do seu contexto como uma forma que aquela pessoa tem de estar no mundo, e que isso pode acontecer de diversas maneiras, e que isso não é nenhum demérito, né? Que isso não desqualifica aquela pessoa, tanto na vida coletiva, quanto em relação às suas capacidades em geral, principalmente de ser senhora, de protagonizar sua vida, o seu destino. É claro que existem limitações que se impõem a partir de determinados tipos de transtorno, e isso precisa ser considerado na medida em que se verificar isso, mas garantindo sempre o direito, os direitos diversos aos quais aquela pessoa deve ter sempre garantido o acesso. Território e proximidade, a gente entende, e acho que isso também é uma questão muito importante, que a construção das estratégias de cuidado ela não pode vir a priori a partir de um especialismo que sabe já antes o que determinado grupo precisa, o que determinado grupo vai ser bom para ele, sem discutir a partir da própria experiência de vida das pessoas. Então, a gente precisa de serviços e de estratégias que estejam próximas da vida comunitária, que possam assim identificar as barreiras de acesso aos serviços, as barreiras de acesso aos direitos e as formas de cuidado, e assim criar soluções que tenham relação com a vida das pessoas, porque é dessa maneira que se avança, e é sempre nesse sentido construindo junto com a comunidade que se pode criar de fato soluções que sejam efetivas, né? Que senão a gente cria mais subterfúgios que atendem aí uma expectativa do profissional do que a própria necessidade de fato da população. A gente tem desafios importantes em relação à formação, quer dizer, a compreensão sobre o cuidado na atenção psicossocial, sobre o que significa o tratamento numa dimensão de proximidade, de protagonismo do usuário, de territorialidade, de proximidade com a comunidade, de articulação em rede com as outras áreas e com outros setores, com outras áreas da saúde e com outros setores, e também desafios em relação à formação no que diz respeito, inclusive, aos direitos da pessoa e da pessoa com transtorno do espectro autista também. A intersetorialidade ela é uma característica do cuidado da atenção psicossocial em saúde mental, e ela também apresenta sempre uma série de desafios que precisam ser enfrentados, né? Na verdade, a pessoa, por exemplo, com um transtorno do espectro autista, na sua infância, precisa ter acesso, por exemplo, à educação, à escola, os espaços de convivência são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança em qualquer circunstância, e isso não é diferente em relação a criança com transtorno do espectro autista, e a gente precisa criar condições para que isso de fato ocorra com os instrumentos que sejam necessários para isso. Em outros momentos da vida, geração de trabalho e renda, circulação na cidade, acesso ao lazer, acesso aos diversos recursos que uma comunidade possa oferecer, comércio, religião, enfim, tudo isso, e aos direitos, aos benefícios e aquilo tudo que, inclusive, a assistência social, que é sempre uma parceira importante da atenção psicossocial, também possa ofertar. É fundamental, por fim, fazer uma menção à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que são marcos legais normativos que conduzem aí a articulação necessária entre o cuidado, a clínica e o acesso aos direitos. Isso não tem, a gente não tem como pensar diferente, e isso é um marco importante para que haja o pleno desenvolvimento das pessoas, independentemente das deficiências e das limitações que têm. Pode passar? Enfim, pode fechar a apresentação, por favor. Enfim, acho que são temas todos esses que vão ser discutidos e discorridos com
com o passar das aulas, mas que a gente considera que são cruciais aí para que a gente tenha sempre em mente como pontos, pedras angulares a partir das quais a gente precisa pensar o cuidado da pessoa com transtorno do espectro autista. Tá bom? Muito bem-vindos ao curso e espero que desfrutem bastante. Só para comentar essa apresentação, eu acho que o caminho de construção desse curso é um caminho importante de ser ressaltado, ao mesmo tempo em que você e a gente, né, no nosso cotidiano de trabalho de gestão, consegue evidenciar a força que as normativas tiveram ao longo desses anos para a construção dessa rede que a gente entende que é uma rede potente e inclusiva. E eu acho que hoje, e através desse curso também, que tem ensinado para a gente, mais até talvez do que a gente tenha a oferecer, é inspiração em famílias que, num tempo onde não existia essa rede, tiveram que enfrentar uma série de barreiras, enfrentam até hoje, né? Porque a gente também sabe que a rede, embora potente, ela precisa avançar, ela precisa se qualificar. Então, acho que é isso. O ponto forte desse curso, que a gente espera que ele possa apoiar tanto os profissionais de saúde quanto familiares e pessoas com TEA, fazer esse encontro entre a necessidade e a oferta que a gente tem hoje, junto com a construção de uma base de direito normativa que é fundamental para que esse caminho avance. E aí eu acho que é isso. Queria dar parabéns para o Daniel, para a equipe e dizer que a gente está muito esperançoso de que a gente possa, através desse curso, avançar e das rodas de conversa no segundo momento também, caminhar em relação a essa discussão. Então, queria agradecer muito a possibilidade de fazer o curso, né? Agradecer, assim, a gente teve uma demanda que foi feita para nós né, já a gente explicou, e aí a gente pôde construir a partir disso todo um curso que vai seguindo aí uma linha lógica e com o qual eu aprendi muito também em relação ao transtorno do espectro autista. A gente essa experiência das pessoas que vivem e vivenciam isso, e o contato com elas, a possibilidade delas poderem trazer para nós também, e dentro do curso, suas necessidades, enfim, isso coloca outra dimensão no cuidado, e eu acho que isso é um princípio fundamental para a atenção psicossocial, de fato, se efetivar na realidade, né, na vida das pessoas. Então, é muito bacana isso, e eu acho que esse curso ele pode ofertar isso junto com as propostas técnicas, as linhas teóricas e também as formas de cuidado que se propõe, né? Que a gente propõe, inclusivas e comunitárias, né? Coletivas. Então, é muito bacana, assim, muito feliz com o curso. Eu acho que, para fechar, até agradecer a Nice, né, mãe do Paulo Igor, que é a nossa musa inspiradora aí desse processo, que ajudou a gente a entender algumas coisas importantes também aí dessa luta, que é uma luta do século passado ainda. Que é isso. Boas-vindas e bom curso para todo mundo. Valeu.